Em alemão, essa palavra é schwul. Você fala schwul, ele é schwul. E quando o tempo, olha que coisa doida, quando o tempo tá úmido, assim, ai, tá quente, abafado, úmido, vai chover, você fala que o tempo tá schwul, com esse trema em cima do U, Ah, Aham. entendeu? E escreve exatamente igual, só que a diferença é a trema em cima do U, ah. que essa trema chama Umlaut em alemão. Aí, se você não põe o umlaut, você vai falar que o tempo tá gay. Como é que o tempo tá hoje? Já tá meio gay. Tá meio gay, tá meio gay. Ah, então tá bem sunny, né? Exatamente. Né? Ou Então, essa fala, palavra ou ao contrário, tipo, o gay tá caloroso, o gay tá chuvoso, tá o gay calor. tá. Pior O ainda, o gay significado. tá úmido. Olá, bem-vindos ao podcast Cidadãos do Mundo e vamos à segunda e última parte da conversa com a caracterizadora Dona Meirelles. Então, agora vai fazer um ano que eu tô fazendo outra coisa, assim, nada a ver com cinema, mas bem louco, que nesse momento que eu tô fazendo, eu tô trabalhando na companhia de trem da Alemanha, de trem de longa distância, e que eu fico também viajando para baixo para cima, dentro de um trem. Que legal. Trem bala? É, é. É como se fosse trem bala, mas não é igual de vocês aí, não. É, mas nenhum é igual daqui, né? Não é igual de vocês. A gente não anda 600 quilômetros por hora. A gente não tem a pontualidade dos japoneses, nada disso. É, porque eu sei que tem muita briga ali entre França, Holanda, Bélgica, né? E a Alemanha também, que eles ficam falando que os trens deles são melhores, não é? De que tem uma briga. Londres também, né? Não, os trens de Londres é da mesma empresa que eu trabalho, né? Os trens, na Inglaterra, a gente tem, quem em alemão chama, traduzindo no literal, chama a empresa filha. A a companhia de trem de Londres, a de longa distância, é filha da nossa empresa alemã, Hum, que é muito grande. Essa empresa que eu trabalho é aquele ICE, né? hum, Então, que é aquele trem que tem aquele bico parecido um pouco com o japonês, aquele Aham, com bico que é o Shinkansen. de. Aham. Isso, porque ele tem, claro, para ser rápido, ele tem que ter, né, um aham. spitze, É, como é que chama? A ponta, né? sim. Ele tem que ter aquela ponta que é para ele ser rápido. Então, os nossos trens de longa distância, ele tem também aquele narizinho meio de Pontudinho. ponta, pontudinho, isso. Eu trabalho naquela companhia e que ela é 51% estatal, e o resto ela é uma empresa de ações, né? Que ela era totalmente estatal até, sei lá, acho que até 20 anos atrás, não tenho certeza. Datas eu não sei, mas ela era totalmente estatal e ela virou acionista, empresa de ações, Uhum. depois de um tempo. E aí hoje em dia ela só é 51% estatal. Uhum. Aí eu faço isso hoje, gente. Trabalho dentro do trem, pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. E você gosta do seu trabalho? Você acha que comparando, você trabalhando na parte por trás das câmeras, você acha que é a mesma adrenalina, ou é mais estressante, ou é menos? Dá pra você aproveitar as viagens ou não? Dá. É aquela história assim, né, não existe por pergunta. Por exemplo, um exemplo. A cidade mais bonita que você já viu. Não existe a cidade mais bonita, existem as cidades diferentes, né? Uhum. Todas têm alguma coisa de lindo. Eu acho São Paulo lindo, eu acho o Rio lindo, né? Com montanha e mar. Assim como a Grécia tem também montanha e mar, tudo muito grudado ali, não sei o quê. Então, assim, pra mim, a adrenalina é outra. Trabalhar no trem, né? Você tem as adrenalinas de um trem pode descarrilhar, pode Sim, ter, sim. né? Mas sabe que Pode acontecer. Verdade. o Shinkansen, o trem-bala japonês, ele foi inaugurado em 64 por conta da Olimpíada. Eles Uhum. fizeram o trem-bala por causa das Olimpíadas. Ele nunca teve um acidente. Japoneses.
Pois é, eu brinco, eu faço piada dentro do trem o tempo inteiro, né, gente? Quando o povo reclama dos nossos atrasos, que nossos trens atrasam muito, e eles falam, ai, de novo, claro, existe uma piada que eu não sei falar, porque é uma piada que é escrita, e quando você lê como está escrito, que faz sentido, que é como fala atraso em chinês. Aí chamam de Deutsche Bahn, que Deutsche Bahn é o nome da Deutsche minha Bahn de Deutsch. de Deutsche, que é o nome da minha empresa, da empresa que eu trabalho. Então, é uma piada que circula no nosso grupo, o grupo do Facebook dos funcionários. A gente, como chama esse atraso em chinês? Deutsche Bahn. Do jeito que eles escreveram, parece uma palavra chinesa, sabe? Deutsche Bahn. Aham. Que a gente tem muito atraso, e eu brinco muito no trem. Eles falam assim, ai, de novo, atraso. Eu falo, gente, vocês não estão no Japão, não. É Deutsche O, Ja- Bahn. o Japão é impressionante, porque está marcado para chegar a 1h42, ele chega a 1h42 e ele sai 1h42. É impressionante. A Eu sei precisão que aqui dos trens é contam. fora de É, série. Se atrasa um minutinho aqui, eles pedem desculpa, né? Ah, é. desculpa o A gente, atraso. a gente pede também, mas a gente pede o tempo inteiro. Mas aí tem atraso mesmo, né? A gente pede o tempo inteiro, porque o tempo inteiro tem atraso. Então, o dia que vocês vierem na Alemanha, vocês vão lembrar do que eu estou falando hoje, que vocês pararem numa plataforma que vocês vão escutar o tempo inteiro. Aham. A gente pede desculpas por qualquer inconveniência, mas isso é o tempo inteiro, porque está o tempo inteiro com atraso. Uau. Então, assim, Eu fui para Bernkastel, aquela onde tem o Porta Nera, ali embaixo também, eu esqueci o nome agora. Região turística, né? Mas eu fui de carro, então que uhum. Não, não andei de Não, de trem. carro você tem a vantagem. Não, muitos falam isso. Eu não ando de trem porque tem atrás de mais ando de carro. E aí eles têm as rodovias que o povo acha que é sem limite, né? Que o povo sempre tem aí na cabeça que as rodovias alemãs não tem limite de velocidade. É mentira, gente. Tem, tá? Ah, Tem poucas rodovias que você pode realmente andar lá, sei lá, 300 por hora, mas são trechos curtos. Ah, Não é assim, desenfreado. Como todo mundo pensa aham. que você pode, né? Mas assim, mas eles têm as rodovias mesmo rápidas, que daí acaba ficando melhor andar de carro do que de trem, porque é mais rápido. Mas a adrenalina do trem é isso, você tem um monte dessas coisas e você tem os problemas com os atrasos, que Uhum. daí você tem muito problema dentro do trem com os clientes, hum. Hum. E às vezes o e pessoal você tem tem que estar horário, né? manejando. Principalmente na Europa, que vai de um país a outro para trabalho, né? Então, às vezes tem Sim. reunião e tal, e aí é complicado, né? Exatamente, exatamente. E a gente carrega essa galera mesmo, né? A gente carrega esse povo que faz reunião, mora em Frankfurt e faz reunião em Munique, sabe? Uhum, Ou mora em Berlim e faz reunião em, sei lá, em Frankfurt. uhum. Então, Uhum. você acaba que você lida com essa galera todo dia, toda hora. E a gente tem, eu não vou te falar de números que eu posso estar muito errada, mas a gente tem realmente, circula mais de 1.000 trens por dia, Nossa. Uau. né? Então, assim, é o tempo inteiro, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E a gente tem 5 países também que a gente viaja, né? Que é França, Bélgica, Holanda. Luxemburgo? Não? Não, Luxemburgo a gente. Eu não tenho certeza. Não, não. Não? Não, peraí, são 5. Então eu preciso lembrar: Bélgica, França, Amsterdã, né? Que é Holanda, Áustria, Ah, Itália, a gente tem também Itália e Suíça. Uau. ah. Isso, a gente tem todos esses países que a gente viaja, então não é só dentro da Alemanha. Então, tipo, tem uma adrenalina. É outro tipo de adrenalina, Outro né? Não é o tipo, né? glamour, outro tipo. Não é o glamour do cinema, mas tem. É legal, eu gosto. Mas é legal isso também, né? Que você pode viajar bastante, vai pra lá e pra cá, né? E trens são caros na Europa, não é? Aqui no Muito. Japão também é caro pra caramba. Sério, eu achava que era. É, é mais fácil viajar de avião, né? Aqueles Ryanair, essa Isso, é bem isso. mais barato. Bem mais Então, barato. só que eu gosto É, de trem, eu gosto muito de trem, mas é muito caro. é caro, é bem caro. Esse trem, esse C, ele tem umas promoções que você consegue, às vezes, baratinho, baratinho. Tipo, sei lá, 15 euros para você ir de Munique a Berlim. Tem, claro, tem coisas assim, promoção e tal. Hum. Mas o preço normal deles, eu brinco com os clientes até, de os clientes falam, eu fui para a Eslovênia a semana passada. Ah, você foi de trem? Não, não fui não, fui de ônibus mesmo, que é mais barato. Eu falo para todo mundo, os clientes vão Aham. assistindo, né? Eu
falo, não, eu não consigo, com o dinheiro que eu ganho aqui, eu não consigo pagar o trem, meu caminhão. Mas você não tem desconto como Tem, funcionária? mas então, como eu não tenho ainda um ano de empresa, eu só Ah, posso viajar de graça dentro da Alemanha ah, Ah. com um ticket por mês, eu tenho direito. Então, para ir e voltar, eu preciso de 2 tickets se eu for e dormir lá. tem que pagar É, Tem que pagar a volta. é, tem que pagar a volta. Então, o que que eu faço? Claro que eu não viajo todo mês, eu junto, né, 2 meses de ticket, tipo, um mês, né, junto 2 tickets de dois pra ir meses de volta. e vou, por exemplo, isso, para ir de volta. Aí eu faço isso, claro, não tenho tempo de viajar todo mês, É. mas internacional eu ainda não tenho direito, porque eu ainda não tenho um ano de empresa. Ah. Bom, Ah, eu entendi. Quando eu tiver. quando eu viajo, quando eu vou andar de trem por aí, eu compro aquele Europass. Europass. Sim, Aí é sim, legal, porque é baratíssimo, baratíssimo. A mesma sim, sim. eu lembro que uma vez eu fui, a minha irmã mora na Holanda, né? Então Ah, fui visitar uma amiga minha na França, e aí a gente vai da Holanda, Amsterdã até Bélgica, né? E da Bélgica vai para França. Pegam dois trens bala. sim, E aí foram 16 euros cada perna. 32 euros. Caramba. sim. E É, meu Nossa, cunhado falou, compensa como muito. assim? 32 euros? Você vai para 32 euros até a França? Eu falei, fui, né? Então, mas É, é mas o tem mesmo. Tem Europass, né? esse Europass, isso tem É. mesmo. Ele é bem mais barato. Tem várias vantagens no trem, que eles dão uns bônus que você junta uns negócios lá, eu não sei nem direito como é que funciona, mas o cliente, como ele viaja muito, ele junta uns bônus lá e eles conseguem, por exemplo, comer, às vezes comer de graça no restaurante ou beber de graça no restaurante. Tem umas coisas assim também, sabe? Hum. E tem essas coisas meio mais barato, mas assim, eu só consigo viajar desse jeito. Eu junto 2 meses, aí eu viajo. Ah, mas tá bom, né? Pelo Tá menos, ótimo. Dá recebe. ótimo mesmo. Legal. Mas essa coisa da pontualidade é muito engraçado, assim, porque realmente eu não sabia disso. Na minha cabeça era Mas eles são, os alemãos, assim, em geral, não são pontuais ou é só o trem que É, atrasa? mas aí, em tese é só, assim, na verdade é só o trem. Ah, tá. É só a empresa com que eu trabalho. Alemão é Talvez porque tem um pontual. monte de. Alemão. A Talvez porque tem um empresa é monte uma de porcaria. brasileiro na empresa. Talvez porque tem um monte de brasileiro nela, não sei. Ah, Não, mas Pode entendi. ó, ser. os trens atrasam em todos os lugares na Europa aí, não é? Não é, é assim. Não sei se atrasa muito, como na Alemanha, mas sempre atrasam. Eu sempre falo isso Atrasa. porque a gente fala, né? Tem aquela expressão pontualidade britânica. Eu falo, pontualidade Uhum. britânica, o caramba, né? Porque todos os trens que eu peguei lá estão atrasados, todos. Eu perdi um É, né? voo uma vez por atraso de trem. Então, Aí, assim, tá vendo? Então esse é. negócio de pontualidade britânica não existe mais, né? Não existe, não. Entendi. Então já foi essa história. Pode ser que o povo seja pontual, né? Mas É, o alemão é. o transporte público é uma Alemão, é. desgraceira, né? É, então, né? O alemão, ele é pontual. Realmente, o alemão, se ele marcar com você o horário, ele realmente vai estar lá alguns minutinhos antes. Talvez, assim, na verdade, muitos, como a gente brasileiro, para não perder o horário, a gente acaba chegando muito antes. O alemão não faz isso, mas o alemão chega em cima do horário, assim, no ponto, assim, ó. Pá, chegou. O japonês, É, eles falam que é chegar 5 minutos antes. É questão de educação aqui, é, não são 10 minutos, não é atrasado, são 5 minutos antes, que é para não atrapalhar ninguém, Ah, mas também sim, não é para chegar em cima da hora, assim, sim. Pois é, não, o alemão ele mesmo, ele chega, por exemplo, já fiz, provei mil coisas na Alemanha, eu fiz 1.000 entrevistas de emprego na Alemanha. E quando eu ia para as entrevistas de emprego, eu sempre tinha medo também do ônibus, do metrô, do não sei o quê, e do lugar, que às vezes eu não conhecia o lugar, eu tinha medo de não acertar e chegar atrasada. Aí eu ia com um espaço de tempo muito grande, e acabava que eu acertava às vezes mais rápido e chegava muito cedo. E eu Nossa, eu sentava fazia a mesma lá, coisa. eu faço isso sempre, viu? Porque eu tenho medo de se chegar atrasada atrasar. Uhum. e perder. Eu sou muito destrambelhada, eu me perco assim, ó. E, Aham. e aí eu falava, quer saber, eu vou bem cedo. Aí eu ia, aí eu chegava muito cedo, aí às vezes eu ficava na pracinha em frente ao lugar, sentadinha ali, para ninguém me ver que eu cheguei muito cedo. E aí quando chegava 5 minutos assim do horário, eu entrava, assim. Eu fazia isso muito quando eu ia para as entrevistas de emprego, porque eles chegam no horário mesmo. Ah. Se não É. depender da nossa empresa. Ai, Mas ai. aí,
Você falou que quando foi para a Alemanha não falava alemão ainda. Não. Demorou quanto tempo para aprender? Filha, tô aprendendo até hoje. E vou aprender até morrer. Eu vou morrer aprendendo, porque é uma língua dificílima mesmo, tô brincando. É muito Parece mesmo. difícil. Uhum. Porque tem uma coisa muito doida, eu falo isso para todo mundo, que isso é uma característica que é muito do alemão só. Os números em alemão eu não sei o japonês, não conheço nada de japonês, mas os números em alemão são trocados. Como Você não assim, fala trocado? 20. Então, você Você não fala fala 20, 4 e um 20. exemplo. Isso, você fala primeiro, por É, exemplo, é. 24, você não fala 24, você fala 4 e 20, como ela falou. 4 e Então, 20. isso, 24 seria, né? 24, aí Aham. em alemão é 4, que é 4, 4 und 20, que é 20. Você fala ao contrário. Uhum. E, gente, isso dá um nó na minha cabeça. Mas o francês também é uma palhaçada, né? Por exemplo, 90 você fala 4 vezes 20 mais 10. Olha só que ridículo, Sim, né? Nossa. pois é, mas É, então. 4 O francês né? é assim 4 também. vezes Então, a 20 mais partir. 10. É Sim, sim, que estranhíssimo, né? é É. muito, mas ao mesmo tempo, se você pensar, assim, eu falo um pouquinho de francês, e aí se você pensar assim, você vê, comparando o francês e o alemão, aí você vê que acaba que não é tão difícil, é uma contagem meio que parece criança. Quanto você tem? Eu tenho 4 né? Eu tenho 4 É. vezes 4 vezes 10, 20 mais 10, né? Aham. né? Que é engraçado, mas que ao mesmo tempo faz mais sentido. Agora, o alemão, você trocar os números é uma coisa, eu acho doido, É, né? Eu acho realmente. muito ruim. Nossa. Ah, E dá um nó na cabeça. E eu trabalho lá no trem, eu tenho que fazer conta o tempo inteiro. Eu trabalho no restaurante do trem. putz, Aham. Cara, tem momentos que eu vou falar para o cliente, às vezes eu vou calculadora rir. ali. É. Não, a calculadora sempre. A calculadora sempre. Mas quando eu vou falar o preço, né, para o cliente, aí eu brinco, às vezes eu Ah, enrolo e quando eu erro, eu volto e corrijo. E eu falo para o cliente, ai, 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 esses números em alemão, tudo trocado. assim, aqui, né? Mostra a notinha pra ele. Ai, mostro. Faço isso também. Mostra o caixa assim, ó. Ah, como fala isso aqui? É, pergunto, quase todo dia eu Mas, pergunto para mas um número cliente alguma coisa. mas número é complicado, né? Mesmo o japonês não é tão assim, né? É mais parecido com o português, vamos dizer assim. Sim. Mas mesmo assim, você fica pensando, né? Demora um pouquinho para Demora, né? Mas assim, eu paro pra pensar. pensar agora, até. Mas mesmo em inglês tem umas coisas que, quando você tá aprendendo a língua, dá um nó, né? Tipo, quando fala data, por exemplo, 1994, eles falam Ah, é. 1990. Essas pequenas coisas, assim, dificultam realmente, né? Quando você tá aprendendo Verdade. a língua. Mas. Verdade. E sem É, E a contar pro... que o É. inglês tem aquela coisa do americano e do britânico que ainda tem essas datas trocadas, né? Então você fica doido com isso, né? é. Ah, O inglês fala data verdade, assim. É, né? em inglês Ou. 24th of April e o outro fala April 24th, né? É. Ah. Isso. Então você fica assim, ai meu Deus, agora eu falo qual o momento que eu vou usar americano. Esse ticket aqui tá com a data errada. Aqueles, né? É. Aí Ah, troca assim. é. É É 2 de muito 4 ou é doido. 4 de 2, né? É. Exatamente, bem nesse nível, assim. Mas eu acho É. eu adoro línguas, né? Então eu gosto de ficar brincando e descobrindo e vendo a similaridade entre as línguas e Uhum. Quais línguas você hum. fala? Eu não sou perfeita em nenhuma delas, tá? Nem o português. Mas eu falo inglês, alemão, francês, aquele espanhol, né? Meio doido assim, mas até que eu falo. Minha filha fala espanhol melhor, que ela estudou espanhol. E às vezes a gente brinca de falar espanhol juntos e a gente fala assim, a gente não tá muito ruim não, até que a gente tá bem. Então, assim, Você aí fala eu espanhol falo, ou você fala portunhol? não, eu falo espanhol, Ah, então tá bom. eu falo, tipo, temprano, pra mim é temprano, não é cedo. Não, eu tenho que falar espanhol, quando eu viajo Temprano pra lá eu falo. aqui no Japão é templano. Se Tem você, plano. Pois você é, tem espanhol é planos? cedo, né? Temprano? Temprano. Pois é, muito doida essa palavra em espanhol, né? Temprano. Aham. Temprano. Então, não, eu falo espanhol, inglês, alemão e francês, que me viro também. Não sou perfeita no francês, mas me viro. E aí eu dou 2 pitocadas no grego, que estou tentando estudar agora. Uh, Uau. Mas que essa Cali- criatura com que eu fui casada era grega, então eu dei uma. Calimera. Ah. Calispera, calinita. Calenicita. Como é que Mas era? Nossa, Obrigada. Obrigada mesmo, eu aprendi quando foi pra lá e eu esqueci como é que era. Efaristo.
Porque o Efaristou é só obrigada, mas se você quiser ser mais complexa e ser mais polida, você fala, é, você fala Efaristopoli, que poli é de poli, de muitos, Poli, né? né? Aham. Então seria muito obrigada. Ah, Efaristopoli. Efaristopoli. Ah. Isso, uhum, exatamente como você falou, Efaristopoli. uhum. Nossa, dona, e a pronúncia, tipo, do alemão, assim, gente, eu tô muito curioso pra saber como é que você fala muitas línguas, assim, mas foi difícil pra você conseguir? A língua alemã foi a última que você aprendeu? Não, você tá aprendendo grego agora, né? Mas Não, tô foi a aprendendo, última? não. Grego eu tô Ah. indo no Efaristopoli, tá? Tá. Não desenvolva a conversa comigo em grego, não, que eu não vou. Mas tem muita palavra em português que vem do grego, né? E aí a gente Ah. acaba. Tem. Logos, né? De psicólogo, né? Isso, Biólogo, biologia, tudo isso tudo do é grego, grego, então. filho. Chega, né? É o que a gente precisa, né? Pra É, aprender Tá mais. bom. Como quando eu dizem os cheguei italianos lá, aqui, né? Psicólogo, é. quando eu cheguei lá, a mulher estava fazendo um tour lá e a guia turística falando, não sei o quê, porque aqui em grego isso aqui chama ginásio. Aí eu falei, sério? Na minha língua também. Não, é muito engraçado, mas assim, gente, eu sou muito, muito doida com línguas. Eu acho que essa minha amiga que acabou de postar aqui, que ela é brasileira italiana, ela Aham. também adora línguas e Hum, adora também descobrir, ela é super curiosa, adora descobrir coisas, e a gente super filosofa juntas, assim. Eu fico comparando as línguas, porque assim, igual você falou, do grego, essas palavras com PH, tudo grega, né? Uhum. farmácia, uhum, foto, né? Isso, Uhum, né, igual você falou, filosofia, não sei o que, tudo grego. Não, filosofia. filosofia tipo, só podia ser grego, né? Aham. E o alemão, embora ninguém acredite, ele tem muitas, muitas, eu não sei quantos por cento, mas ele tem muitas palavras do latim, que nós temos a sorte de ter, né, nossa língua vinda do latim. E Aham. por isso, acaba que você consegue pegar muita coisa, se você tiver um ouvido mais afinado, que eles têm uma pronúncia diferente, mas é latina a palavra, e você fala, olha, na minha Hum, língua fala igual. hum, Assim, pelo menos fala quase igual. E aí é. você começa a descobrir que, cara, tem um monte de palavras em alemão que você tem no português. Hum. Sei lá, república, que é republique. República é um sotaque meio francês, mas é república mesmo que Mas, fala mas também. República não é do grego? Eu acho que é grego, não Eu é? acho que é, né? É do É grego, né? grego, Deve ser. Pois é, mas assim, aí tem, sei lá, gente, dictatura em alemão, ditatua em alemão, que também deve ser grego Ah, também, cara. sei lá. Ninguém sabe se. É porque você fica naquela confusão, é grego ou latina, né? Que Uhum. era porque eram os dois impérios, né? O Império Greco-Romano, né? Então dominaram o mundo Que por ninguém sabe, muito tempo. E aí que ficou ninguém essa sabe quem veio primeiro, mistureba. né? Ficou essa É, mistureba, né? Então. Uhum. exatamente. Então, assim, se você. O que eu gosto de estudar língua é por isso, que eu gosto de ficar vendo a semelhança entre elas, né? Aham. Uhum. E E aí eu me fico falaram que o comparando. difícil do alemão é que eles grudam várias palavras em uma só, né? Ai, menino, isso é uma loucura, isso mesmo, porque é Fica um verdade, palavrão, né? é um palavrão mesmo, né? Só que é muito doido, porque eles falam praticamente separadas. Então você pergunta qual que é o sentido de ligar isso se você fala praticamente separado. Ah, Aham. aham. É um exemplo bem clássico. Handschuhe, Handschuhe, com o E no final é o plural. Então, Handschuh, que é no singular, Handschuh, é luva, que é Ah. hand, como em inglês, Aham. e shoe, Handkerchief, shoe né? é sapato. Hum. Então, shoe Ah, é sapato, tipo, sapato. sapato Ah, da mão. Sapato sapato de da mão. mão. Então, o shoe no singular é sapato e shoe é o plural, com E no final. Então, handschuh é luva, que é mão e sapatos juntas. Aí mas eles falam meio separado, tipo assim, eles falam meio assim, handschuh. Então, para que você junta? Hum. Se é para falar separado, Pra né? não dar um espacinho, né? Então, e para escrever é muito doido, porque tem palavras que por causa da pronúncia, eles juntam, mas eles põem umas letras no meio para facilitar a pronúncia, que é uma letra que não vem de lugar Ah, nenhum, porque essa letra não ah, existe, mas você põe. E Hum. aí tem umas regras para você botar a letra, que as regras sempre dependem do artigo. E não sei se hum. vocês sabem, tem uma velha história do artigo, que o alemão tem 3 artigos, né? O Ah, é? alemão tem o artigo neutro, tem o artigo masculino e o feminino, e todos eles o tempo inteiro na tua vida esses artigos. Se você não souber os artigos, você vai errar a frase inteira, porque esses Hum, artigos têm declinação e um hum. caos. Nossa.
É que originou o it, né, em inglês. Exatamente, que é o neutro, né? É o neutro. Pois é. Exatamente, é isso. O neutro daqui seria o it, é o it e tal. E quando liga essas palavras, depende desses artigos para você saber qual a letra que você põe no meio da palavra. Ah, Então, assim, o artigo neutro, o que vai no meio da palavra é um S. O artigo masculino já é um N. Aí, sabe? Então, assim, tipo, então, se você não souber o artigo, até a ligação da palavra você vai falar errada. Ah, caramba. uau. Então, Nossa. é bem doido, assim. Mas, assim, É. eu agora eu tô bem mais calma. Mas quando eu comecei a estudar mesmo o alemão, eu entrei numa loucura. Aham. Wunderbar. Eu lembrei que Wunderbar. eu fui passar duas semanas na Alemanha uma vez, né? Que a gente foi da Holanda, por isso que a gente foi de carro, que a gente foi ali Aham, passear lá. E eu tava com os meus sobrinhos que eram pequenininhos. E eu tinha um aham. sobrinho de uns 4 anos, o Lucas. E ele adora línguas. Ele me achava o máximo que eu falava inglês e tal. Aí a gente chegou lá na Alemanha, a gente foi no supermercado, fomos eu e ele. Aí eu sabia só falar Auf Wiedersehen e Aham, Dankeschön. é. Aí eu peguei, paguei as coisas lá e falei, Dankeschön, Auf Wiedersehen. E o meu sobrinho olhou pra minha cara e falou, "Ah, você tá aqui há meia hora e você já fala alemão?" É porque é muito fácil, eu aprendo rápido. Ele falou, nossa, minha tia é o máximo, né? Mas é muito engraçado isso, né? De você fala duas palavras, o povo já acha bom. Eles acham Hum, legal o que você Se fala, mas é comunicou, assim né, mesmo, tal. né? Já falou sim. as mais importantes, que é tchau e obrigada. Tá ótimo, né? É o meu grego. O meu grego se resume a isso, Ah, viu? eu também era assim, era bom dia e obrigada. Não, mas é legal, né? Aprender uma palavrinha ou outra, assim, quando vai visitar, porque É realmente as bacana. pessoas, né? Esse Te... Calimera, todo É, lugar que você vai, né? Calimera, 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 é, né? Eles De falam o tempo manhã à tarde, inteiro. todo lugar que você entra, Calimera, Calimera. Mas é mesmo. Assim, eu fui agora na Eslovênia, eu fiquei tentando aprender umas palavrinhas deles. Eu acabei de esquecer, gente. Mas assim, eu lembro que obrigada. Eu lembro agora que obrigada é vaza. Vaza. Ah. Vaza daqui. Juro, juro, é essa palavra. Eles escrevem com H no começo, que não fala. Ah, Tem um H no começo, um VASA. E eles falam mesmo vaza. Eu escutei muita gente falando na rua, nossa. inclusive Vaza. falaram comigo. A mulher deixou o sapatinho da criança cair. O sapatinho caiu, eu peguei o sapatinho e corri atrás dela rapidinho, entreguei o sapatinho. Aí ela vira pra mim, vaza. Aí eu pensei, vaza. Nossa, que Foi Ô, grossa. isso. Hilda. Ô, Hilda, eu acho que a gente podia acabar todo o podcast agora falando, né? Vaza. Assim, para todos os Vaza. convidados. Cara, que é muito bom, né? Eu, tipo assim, como assim vaza, gente? Eles chamam Muito. obrigado, nossa. Então, que bom a gente tá terminando aqui. Vaza. Queria agradecer a Caramba. dona que tá. Dona, vaza. Então, dona, vaza. Exatamente, gente, eu ria tanto, eu falava pra Ana, né, que tava Aham. lá comigo, que a gente tava junto. Eu falava, Ana, você sabe como é que fala obrigado aqui? Ela falou, não, como é que é? Eu falava, vaza. Ela falou, que isso, tá doida? Eu falei, não, vou te mostrar. Eu mostrei assim, traduzi, mostrei pra ela e botei no Google Aham. pra falar, pra dar o som. Ela, nossa, é vaza. Eu falei, só que escreve com H no começo que ninguém fala. Mas Ah, assim, Mas língua é muito legal, né? Eu também é. gosto muito. adoro. Eu conheci uma menina da România, a Romênia, aqui Aham, na. E uhum. é do latim, né, a língua. E aí É do latim, é. ela fez uma festinha, eu fui na casa dela e peguei um livro e de palhaçada comecei a ler, assim, como se estivesse lendo um livro em português. E ela falou: "Você Aham. sabe romeno?" Eu falei: "Eu não." Ela falou: "Você tá lendo certinho." Eu falei: "Ah, eu tô lendo como se fosse português." Ela falou: "Mas Sim. você tá lendo direitinho." Tá Sim. vendo? Mas E é um instinto também, né? né, não, mas é que eu tava lendo do jeito, palha de palhaçada mesmo. Mas tem Aham. algumas expressões, por exemplo, comprar carne é comprar carne. Olha aí, tá vendo? Como carne. Comprar carne. Então tem muitas semelhanças nas línguas, né? E é muito legal isso, né? Sim. Eu acho isso, sabe? Tipo, e de ficar comparando e essas coisas engraçadas do tipo, né, vaza, pra gente é isso e pra eles Uhum. não, né? Uhum. E uma palavra em alemão que me chama muita atenção, gente, que é muito motivo de piada para estrangeiro essa palavra, Aham. que é
A palavra que a gente meio que chama assim, ele é. Eu sei que essa palavra hoje em dia né, não é nada bonita de falar, nada politicamente correta, mas é só um exemplo. Sei lá, essa pessoa sei lá, é viado, ou é gay, né? Aham. Essa palavra meio chula. Em alemão, essa palavra é schwul. Você fala schwul, ele é Chuvul, schwul. Chuvolo. É, com o final é L, aí você fala schwul. chuvul. E Chuvolo. quando o tempo, olha que coisa doida, quando o tempo tá úmido, assim, ai, tá quente, abafado, úmido, vai chover, você fala que o tempo tá schwul, com esse trema em cima do U, Ah, Aham. entendeu? E escreve exatamente igual, só que a diferença é a trema em cima do U, ah. que essa trema chama Umlaut em alemão. Aí, se você não põe o umlaut, você vai falar que o tempo tá gay. Como é que o tempo tá hoje? Já tá meio gay. Tá meio gay, tá meio gay. Ah, então tá bem sunny, né? Exatamente. Né? Ou Então, essa fala, palavra ou ao contrário, tipo, o gay tá caloroso, o gay tá chuvoso, tá o gay calor. tá. Pior ainda, o gay tá úmido. Tá Porque bom, a tá tradução é essa. O gay tá úmido? úmido e abafado. E abafado, porque essa palavra significa isso, sabe? Úmido e abafado. Então, tipo, cara, eu morro de rir. O meu professor de inglês, eu fiz enfim, é longa história, que eu comecei a fazer uma escola de tradução também na Alemanha, que era tradução de inglês, alemão e francês. Que é a mesma escola que a minha filha fez, só que ela fez em espanhol, inglês e alemão. E Ah, eu sou mais ousada, fiz pro francês. Aí, esse professor, ele só falava inglês, que a gente só tinha professores nativos das línguas determinadas, né? Ele era da Austrália, e ele falava assim, gente, quando eu cheguei aqui, eu ia falar assim, o tempo, eu falava que o tempo estava ok. Ele falava, então, então eu falo para você o seguinte, evita falar essa palavra, porque tem outra palavra que você pode usar para isso. Então não fala essa, por favor, porque Aham. a margem de erro que você tem dessa palavra é muito grande. Então não fale ela, evite. Ai, mas a gente adora umas Ai, ai. histórias dessas, assim, de gafe. É, acho que todo brasileiro passa, não importa o lugar que ele for. Não é só Aqui, brasileiro, viu? É é, todo mundo. Eu acho que quando está aprendendo uma língua estrangeira, passa muito por isso, viu? Mesmo. fala muita coisa errada, né? Muita. Muita, É. muita, muito, muito. Eu dou aula de inglês, né? Aí eu tenho uma Ah, aluninha também que a gente estava aprendendo os sons do H em inglês. Aí tinha que cantar uma uhum. musiquinha, né? Que era I'm a happy horse. Só que ela falava, ela cantava I'm a happy horse. Ô, gordo! Ô, coitadinha! Que é outra coisa completamente diferente, né? E É, eu é. comecei a rir, mas ela tinha 8 anos, né? Aí eu falei, Ah. putz, como eu explico isso pra ela? Eu falei, quando você crescer eu te explico. Agora ela tá grandinha, aí eu expliquei, né? E a gente riu É muito e complicado. toda vez que eu encontro eu falei, e aí, continua uma happy horror? Não, quem vai explicar para a criança o que significa essa palavra, né? Ah. Eu tive Não, é um erro muito doido. parecido. É, eu também, quando eu Hum, tava no. Nossa, não lembro onde eu tava, mas eu falei, acho que pra alguém assim, vamos no. Acho que era no parque de diversões, ou era no shopping, então eles estavam tendo a casa do horror, sabe? Aí eu falei, ao invés aham, de falar, vamos para Horror House, só que horror. É aham. muito difícil de falar também. Horror. Horror House. É Horror E House. juntos, Aí né? eles entenderam Horror House. Foi tipo, peraí, Horror House aqui? O Aonde que 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 a tem gente Horror vai House aqui? fazer lá? E pior que eles Menino ficaram com uma tarado. cara assim, tipo, tá, mas se você realmente quer. Tipo, eles realmente acreditaram que eu tava falando aquilo. Eles não ficaram, tipo, peraí. Tipo, eles ficaram. Aonde tem isso? Mas é muito bom, né? Não, mas você ri depois, assim, meus É, amigos olham assim, você tem certeza que você quer ir pra lá? é. Não, eu acho. Aqui no Japão tem um chá que se chama Sokenbicha, mas ele escreve Sokenbicha. É. E aí, só que aí eles têm o chá de limão, tem o straight tea e tem o Sokenbicha. Gente, é muito E, bom. tem o Sokenbicha e o straight também. A gente, ó, tem pra todos os gostos. Tem pra todos É os. muito bom. Ah, É muito, muito bom, gente. Eu acho isso muito incrível, né? Isso cai no mesmo negócio do Vaza, né? Tipo, é muito incrível, eu sim. acho.
Mas e aí, dos lugares que você foi, assim, você gosta mais da Grécia? Então, eu não sei, eu tenho uma simpatia pela Grécia, não a Grécia, o país inteiro, assim, mas eu tenho uma simpatia muito grande pela ilha, a ilha de Creta, Hum. que pra mim é muito Brasil, cara. É tipo assim, é quente, chove bastante, aí tem uns ventos que dão umas refrescadas, aí não sei o que, aí você fica ali meio que, dependendo da ponta da ilha onde você tá, você fica meio quase na Líbia, né? Ali, pega um barco ali, atravessa, vai pra Líbia, não sei o quê. E aí eu tenho uma simpatia muito grande pela ilha de Creta, inclusive é um lugar que eu falo que eu quero envelhecer lá. Ah, Eu Que tenho um legal. sonho de ter uma casinha daquelas antiguinhas, cair nos pedaços lá e morar lá, tipo, bem, cara, pior do que hippie, assim, sabe? Na casinha cair nos pedaços. Eu tenho um sonho, assim, de ir pra lá. Que eu acho que é, dos lugares que eu conheço, eu acho que eu moraria pro resto da vida, pra envelhecer, hum. ou na Itália, Ah. ou na Grécia, mas que de preferência que fosse na ilha, entendeu? Itália, Uhum. hoje você tá em Verona, né? Terra do Romeu e E Julieta. eu tô na terra do Romeu e Julieta, que é uma decepção, aquela casa de Julieta. Você chega lá e você tem vontade de chorar com aquela casa, porque tipo, não é nada. Ah, é? Nada, cara, nada. E a minha amiga foi na casa do Romeu, eu nunca fui na casa do Romeu, porque eu não queria ter essa decepção. Ela foi, ela falou assim: não vá, que A do você vai Romeu se deve ser pior, decepcionar né? Também. demais. Cara, do Romeu, ela disse que tem um muro gigante na frente, e aí tem uma casa, tipo, tudo meio novo, moderno, e tem uma. A casa, aí tá escrito uma plaquinha assim, Casa do Romeu. E Casa da Julieta, cara, eu não sei se eles reformaram o que. Não é nada, não é nada. Uhum. Aí fica aquela Julieta de bronze lá, que tem o peitinho todo bichinho, que todo mundo chega, bota a mão no peitinho dela lá toda hora. Aham. E a minha amiga que brinca fala assim: eu não vou botar a mão naquele peitinho dela, todo mundo bota a mão ali cheio de bactéria, Né? todo mundo Agora, bota a mão pra tirar foto. tem umas coisas assim, na Grécia que eu achei nojenta, que o pessoal beija, vai na igreja e beija todas as paredes lá, né? Beija os santos, todo mundo beija. Eu falei, que nojo isso, né? Não vi isso, não fui na igreja da Grécia, verdade. Eles ficam beijando os retratos, as esculturas, que todo mundo beija. E eu falei, meu, que nojo, né? Na época da pandemia devia ser bom, É, né, fazer isso. imagina, né? Nossa, trabalho que deu pra. Não, o trabalho que deve ter dado Pra pra limpar. desinfetar tudo isso. Daí Não, todo muito mundo. doido. É. Não tem essas, tem umas coisas dentro da cultura, né, que tipo assim, o povo sempre, assim, mas é muito interessante de ver, né? Cada, Aham. Uhum. cada coisa É que cada muito cultura legal. faz. É, É. Sim. Você teve algum eu choque acho. cultural, assim, na Alemanha? Que. Fora essas palavras engraçadas e tal. Tem um choque todo dia, né? Então, choque cultural. O que que eu. Tive uma coisa que me chamou muita atenção quando eu cheguei na Alemanha. As camas daqui, mesmo de casal, você é casado com a pessoa, mas as camas é meio. O colchão é separado. Eles têm uma cama de casal, mas são dois colchões de solteiro que bota em cima da Ah, cama e junta. Hum. E, ah, caramba. e eles também têm dois cobertores, tipo dois edredons para se cobrir. Quase nunca você vai ver um casal que tem um edredom. Um não Sério tomar É, mesmo? não Nossa. é tomar o do sério, outro. isso é normal mesmo, assim, a cama tem ela tem, então, é uma cama de casal com dois estrados, tá? Não é só dois colchões, tem dois estrados separados, assim, Uhum. Hum. e aí dois colchões de solteiro em cima, e o edredom também são dois edredons menorzinhos, não é aqueles edredons gigantes igual os nossos, Aham. são Aham. menorzinhos e cada um tem o seu. E os travesseiros não são compridos como os nossos, são quadrados, assim, um negócio de 50 por 50, assim, sabe? Nossa. Ah, hum. É. Então, É uma o que mais me chamou a almofada. atenção foi isso. É uma almofada, cara, mesmo, de sofá, assim. Então, isso me chamou muita atenção de ver que os casais meio que dormem em colchões separados, assim. Ah, Aham. É mesmo tradição de para você encontrar uma cama de casal com aquele colchão inteiro, como a gente encontra no Brasil, é muito difícil Aham. aqui, hum. na Alemanha. Caramba. É. Você mora onde na Alemanha? E Munique, Ah, Munique. eu moro na cidade mais rica da Alemanha. Os trens mais atrasados do Os país. Os trens trens mais. atrasados. Exatamente. Tudo acontece ali. O sotaque mais Aham. engraçado. E tem, Eu tem moro isso? em Tem Munique. muita diferença de sotaque aí na Alemanha? Tem, tem. Dependendo da região?
Tem, muito, muito. Inclusive, tem aqueles sotaques, qualquer um, né? Que não é sotaque, a gente fala sotaque, mas é dialeto, né? Uhum. Uhum. Que você não entende, cara. Você pode falar alemão, mas se você aprende o alemão, você não entende os dialetos, de jeito nenhum. Eu não Ah, entendo nada de dialeto, nenhum. ah. Nem o mesmo o da Bavária, que é onde eu moro, não entendo nada. É Aham. Porque tipo é o, muito o difícil. siciliano, né, aí na Itália, que é totalmente Isso, é. diferente. Ah, Inclusive aqui onde eu tô, o esposo da minha amiga, ele fala o dialeto daqui, não com ela, porque ela brincava assim, ele fala comigo o dialeto, eu fico, hã? Que ela fala, né? o E ela italiano. aqui Ah. também. Ela fala italiano e ele fala também dialeto. Então, tipo, ele também fala Hum, os dois, né? O italiano e o dialeto. aham, Então, tem os dialetos, na Alemanha também tem, e são ah. bem diferentes. A Hum, pronúncia, até mesmo quando eles estão falando o alemão mesmo, aí que seria, no caso, já é o sotaque, né? Mas dialeto, a pronúncia é bem diferente. Por exemplo, o pronome eu, em Berlim, eles falam mais parecido como que fala na Holanda, porque na Holanda o pronome eu é ik, né? uhum. Não sei se você que tem parente lá, Sim, você já ouviu, sim. eles falam ik. Então, em Berlim é quase assim também, eles falam meio ik, ik, quase. É ich, né? É. Hum. Ich liebe E não, dich. ich é aqui onde eu moro, aqui na Bavária É é Monique. ich, Ah, Mas e lá em lá é cima eles ich. falam ik, quase com Ah, K mesmo. ah. Então, mas aí já é o sotaque mesmo, porque mesmo falando o alemão, eles falam assim. Então, Hum. tem essas coisas, né? E é difícil, gente. Você sabe, mora aí também com outra língua, é uma luta diária, né, com a língua. Aham. Sim. Mas É bem. deve dar muita história também, né? Deve dar muita risada, né? É bom que Dá. brasileiro é bem humorado, né? Então tu fala Sim, é umas importante, cacas né, ser assim, dá umas bem-humorado. risadas, tá tudo certo, né? Não. A gente dá uma. Eu faço umas piadas dentro do trem, que os clientes morrem de rir, assim, que eu falo que. Aí né, eu mesmo Eu brinco, vou eu de faço, né, ônibus. eu vou de ônibus, eu não posso pagar. E a questão do estrangeiro, porque a palavra estrangeiro no alemão é meio ofensiva, tipo, não é politicamente correto falar. Tipo, eu sou Uhum. fulano é estrangeiro. Essa palavra em alemão não é muito boa falar. Uhum. Então, e eu falo dentro do trem, quando eu faço qualquer coisa assim que tem a ver com a cultura, eu falo, ai, gente, eu sou estrangeira, né? Tá ligado? Uhum. Então porque é um meio de você meio que também dizer, eu assumo, né? Que eu sou estrangeira, que eu não Uhum. tô Tipo, escondendo. não leva tão a sério, né, assim. Não, Ó. e também Isso. não é nada extraordinário, né? Porque daí que você é estrangeiro, né? Ah. Assim, não é um palavrão, né? Exatamente. Você é Não, pois estrangeira, é. né? Você vem de Eu outro sou lugar, né? estrangeiro. É. Exatamente, então eu brinco aí quando as pessoas falam, isso, eu falo, mas se ele for pro Brasil, ele também é estrangeiro lá no Brasil, ele não é É, alemão lá, ele não é do é. país, ele é Uhum. alemão, mas não é Então tem estrangeiro, né? muita coisa dessas da era do politicamente correto que é muito estranho isso, né? Tipo, não é um palavrão falar que é estrangeiro. Mas sou estrangeiro mesmo, não sou daqui, ué. Exatamente, então, mas aí e assim, quando a gente fala isso no trem, que a gente brinca, porque no trem, né, mesmo, é uma população de estrangeiro muito grande, né, de Uhum. funcionários. E aí a gente brinca, que às vezes a gente faz, e que não é legal a brincadeira, mas às vezes eu falo assim, ai, gente, claro, né? Um monte de estrangeiro, né? Aí, ó o que dá. Aí, de vez, aí É. se tem um alemão no meio, eles me olham assim, você sabe, né? Não é legal falar assim, vai, eu É, sei, gente, tô brincando. o alemão não ri, né? Porque não, isso aí não é bom, Não, não. Nossa, não, isso que eu ia não. perguntar, dona, como que é trabalhar com os alemãos? Assim, tipo, eles são legais de Alemães, trabalhar alemães. junto? Alemães, os alemães. E como que é conviver com eles no dia a dia? Meu, essa minha amiga aqui, que morou também na Alemanha, ela viu uma coisa que eu postei no Facebook, que eu falei assim, gente, depois de passar o dia inteiro ouvindo alemão, falando alemão e pensando em alemão, o que eu mais quero é chegar em casa e escutar ou ler alguma coisa em português. Porque, tipo, tem dia que você não aguenta mais, assim, né? Tem dias que dá vontade de você gritar mesmo, dizer assim, não quero mais falar isso, eu não quero mais ouvir isso. Tem dias que dá vontade, né? E não é Aham. nada contra eles, não é nada contra a língua, não é nada disso. É porque tem dias que cansa, né? De Uhum. falar, de você não conseguir se expressar do jeito que você gostaria, porque não Hum, te vem naquele momento a palavra que cabe naquilo lá, né? A uhum. Uhum. palavra que caiba. Uhum. E aí você. Eu gosto de trabalhar com alemão, tá? É. Porque eu gosto de trabalhar com eles. Talvez seja por causa dessa questão que eu já falei antes, que eu sou muito. Eu sou mesmo dedicada ao que
que eu tô fazendo naquele momento ali, sabe? Uhum. Então, se eu me proponho a fazer um negócio, tipo assim, na Alemanha eu tive, igual eu falei, tive mil empregos, e lavei prato, e fiz faxina, e não sei o que, tudo. E de verdade, eu sempre fiz tudo isso com muita perfeição, assim. Eu lavava minhas Aham. louças no restaurante muito bem lavada, e eu faço minhas faxinas muito bem feitas, e porque eu me Uhum. dedico ao que eu estou fazendo. E se eu estou fazendo Sim. aquilo naquele momento, eu quero fazer bem feito. E o alemão, ele se dedica, né, ao que ele está fazendo, assim, Uhum. ele não é tão perfeccionista, mas ele faz bem feito, então isso eu gosto do alemão. E eu não tenho problema nenhum com a Ai, que convivência com ele, de legal. verdade. Que ótimo. Não tenho, não tenho. Eu passo muito bem com eles, assim. Uhum. E tem muito brasileiro aí, Muito, né? muito. A comunidade brasileira em Berlim, por exemplo, nossa, é enorme. Ah, é? É tipo assim, todo mundo brinca, né? Fala assim, não, é brasileiro. Tipo assim, um restaurante ali, uma manicure aqui, sabe, um cabeleireiro, é muito, 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 Nossa. muito. Hum. É. E Munique também, Munique tem uma comunidade brasileira enorme. Ah, É, que tem legal. muitos. E você falou que você cozinha, você gosta de cozinhar também, né? E como que você se adaptou à culinária daí? Ou você gosta, você cozinha comida brasileira? Como que funciona as coisas pra você? Cara, é uma boa pergunta, que até eu preciso pensar o que que eu cozinho, porque eu cozinho tanto, tão misturado, Hum. que é do tipo assim, Vai- eu sou muito do Arroz com tipo, abra, feijão e joelho de porco. né? Eu não gosto de Chucrute. porco, né? Eu não Chucrute. gosto Ah, adoro chucrute, adoro chucrute. É, eu não gosto de porco, porque eu nunca gostei mesmo. Não gosto do cheiro, não gosto de porco. ah. Ah. Então, eu já O não povo é de compro, assim, Minas, não carne de gosta de porco. porco? Te contar, hein? Não, é engraçado, né? Não gosto de porco. Mas eu cozinho tudo misturado. Eu sou do tipo, abro a geladeira e pego tudo que tá lá dentro, jogo em cima do balcão e olho assim e falo, peraí, o que que eu posso fazer com isso daqui? E Ah, aham. eu vou meio que jogando uns negócios assim dentro, que no fim não é comida de lugar nenhum. O que você faz é gororoba. É mais ou menos isso. Comida francesa, restou de ontem. É, mas eu cozinho também a comida típica. Eu gosto da salada de batatas, da Alemanha, que é uma salada de batatas diferente, que cada estado tem um jeito de fazer essa salada de batatas, Hum, mas que a que eu faço é a da Bavária, que vai mostarda dentro, ao invés de maionese, sempre vai mostarda. Hum. hum. E que é bem gostosa, eu adoro. Então eu faço salada de batatas que eu adoro, aí eu faço chucrute, eu adoro, gente, adoro chucrute. Ai, chucrute com Ah, linguiça, é? Ah, é muita linguiça aí, né? é É muita verdade. linguiça. Wiener. Vina, mas a vina, você sabe que a vina, na verdade, é a salsicha, a nossa salsicha amarela, Ah, né? ah, Uhum. Laranja. Essa é a vina, mas tem muita, muita linguiça. E chucrute com linguiça é uma delícia, eu adoro. ah. Ah, É. Mas aí eu misturo tudo. Aí eu adoro comida italiana, eu gosto de risoto, adoro cozinhar risoto, sabe? aham. E a gente comeu uma carbonara incrível que a minha amiga fez hoje aqui, né? E que eu faço carbonara, mas não é tão boa quanto a dela. Carbonara na Itália deve ser outra coisa mesmo, né? Ai, é maravilhoso. O que ela fez hoje, assim, tipo, cara, é muito cremosa, é muito boa, assim. É, mas eu cozinho uma dessa parte até bem, assim. Mas a maioria das vezes, eu faço gororoba mesmo. Eu pego tudo e jogo dentro. Vai. Sobrevivência. Mas Tá fica certo. saborosa? É, minha filha, para fazer essa gororoba ficar saborosa, você tem que jogar um monte de tempero dentro. Aí eu tenho que fazer ficar saborosa. Ah, então tá Eu bom. É isso que jogo. importa. É. Eu jogo um monte de tempero lá e misturo. Por exemplo, salsinha misturada com coentro. Quem já viu isso? Eu misturo. E aí tem que fazer ficar saborosa, senão eu não consigo nem comer Não, depois. é cheiro super verde. É, exatamente. É igual o chá japonês aí. Matcha. O, O bicha. Só quem o bicha. só quem bicha. Só quem bicha. Só quem bicha e o straight. Straight. É mais ou menos assim. Pois é. Ah, mas legal. Pô, dona, vaza. Vaza, Vaza! dona, vaza. Ah, eu falei Topolin. Muitíssimo Muito obrigada bom. mesmo. Foi muito bom Sim. esse bate-papo, muito legal. Infelizmente a gente tem que parar, senão vai durar aqui uns 5 episódios, né? Mas Meu a Deus. gente a gente te chama outra hora aí para bater papo de novo, porque com certeza você deve ter muita história.
A gente quer saber detalhes de outros filmes que minha você filha. fez, Outro set, outras sim. viagens que você fez. Então, infelizmente, pelo tempo, a gente não pode continuar aqui. Então, vaza. Sim. Vaza. Eu falo, estou Poli, vocês são muito gente boa, me chama e manda vazar. Então eu vou falar aqui os meus agradecimentos em todas as línguas que eu conheço. Merci, Aham. Dankeschön, thank you so much. Gracias. Então, Grazie mille. graças, graças mille. Então, eu também agradeço muito, foi muito legal, adorei rir com vocês, lembrar e ficar emocionada da minha vida lá de 20 e poucos anos atrás. E Sim. muito obrigada. Eu espero que a gente converse de novo outro dia. Sim, Com com certeza, certeza, com com certeza. certeza. Vamos te chamar Nossa. de novo porque foi muito legal. Ficou bem bacana o episódio e com certeza o pessoal vai rir muito em casa. E a gente volta para ouvir mais histórias, né? Então, Tá bom, brigadíssima, então. né? E a gente vai ficando por aqui. Você que está ouvindo, curta, comente e compartilhe. E a gente volta na próxima semana. Obrigadão. Tchau. Obrigada, tchau. We're gonna let you go now. Now.